Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana, graças a Deus, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero começar já dando aqui, reforçando o aviso que eu dei durante essa semana, que a partir da próxima segunda-feira, se Deus permitir, o nosso programa irá ao ar às 6h30 da manhã. Então, já coloca aí no seu despertador, já ativa aí o sininho das notificações, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que a partir da próxima segunda-feira você esteja conosco às 6h30 da manhã, ouvindo, recebendo e se alimentando da palavra de Deus, tá bom? Você sabe que o nosso objetivo é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso é muito importante que você esteja aqui e que também você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então eu gostaria agora de pedir para que você compartilhasse o link com o maior número de pessoas que você puder. Pelo menos aí no status do seu WhatsApp, nos grupos aí que você participe, para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá certo? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir o Salmo 141. Esse salmo é uma oração, é um salmo de Davi e é um salmo em forma de oração. E nós vamos ler e vamos refletir a partir desse texto das Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à Tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda à minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam iniquidade. Quando seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quem se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em Ti, Senhor, estão os meus olhos. Em Ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Bom, eu quero começar destacando o versículo 1, quando ele diz assim: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Veja que, inclusive eu disse no programa de ontem, Davi tinha uma vida de oração, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era um homem poderoso, era um homem influente, era um homem rico, ele era um homem que tinha um exército poderoso, mas ele era um homem temente a Deus. E o que faz toda a diferença na vida de um ser humano não é o tamanho da sua conta bancária, não é a profissão que ele exerce, não é o poder, o status, a fama que ele tem. O que faz a diferença na vida de um ser humano é o temor a Deus. É o reconhecimento de quem Deus é e o comprometimento em fazer a vontade desse Deus. Então, a gente percebe que Davi era um homem comprometido, um homem temente a Deus. E uma das coisas que me chama muita atenção na vida de Davi é que ele era um homem com coração ensinável. Ele tinha um coração quebrantado. Quando ele era confrontado pelo Senhor, ele não justificava, ele não argumentava, ele entendia e ele se submetia à repreensão do Senhor. E hoje nós precisamos de pessoas assim, pessoas que sejam tementes a Deus. Pessoas que estejam dispostas a, se necessário for, serem corrigidas, repreendidas, exortadas à luz da palavra de Deus
e tenham o seu coração contrito e quebrantado para dar ouvidos à voz de Deus. A arrogância precede a queda. A soberba é o passo anterior da ruína. Então há muitas pessoas que acabam se destruindo a sua própria vida e às vezes até a vida de outras pessoas por causa da arrogância, da soberba, da presunção, da autossuficiência. Nós precisamos ser tementes a Deus. Veja que Davi, ele recorre ao Senhor. Nos momentos de aflição, ele sabe que o seu socorro vem do Senhor. Nos momentos de dificuldade, ele sabe que a sua segurança vem do Senhor. Então ele diz: Senhor, eu clamo a Ti. A quem você tem clamado? A quem você tem recorrido? A quem você tem buscado? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Não esqueça essa verdade, não esqueça esse texto da palavra de Deus. E aí, quando ele diz assim, inclina os ouvidos à minha voz, quando eu te invoco, eu sempre gosto de destacar, quando eu leio essa expressão, inclina os teus ouvidos, porque veja, inclinar, não é? Ó, alguém que está acima inclina para ouvir alguém que está embaixo. E é justamente isso que a gente aprende quando a gente percebe esse texto. Veja, mostrando a soberania de Deus, a supremacia de Deus, o poder de Deus e a sua disposição em se inclinar para ouvir a nossa voz, para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Olha que coisa maravilhosa, saber que Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Às vezes você busca alguém, bate na porta de alguém, tenta falar com alguém e essa pessoa simplesmente dá as costas. Às vezes alguém que já comeu na mesma mesa que você, mas de repente ela muda de fase, ela passa para um outro patamar e aí ela já não lhe considera mais. Mas nós estamos diante de um texto que nos mostra que mesmo sendo soberano, poderoso e criador e sustentador de todas as coisas, Deus se inclina para ouvir quando nós o invocamos. E por que você está perdendo tempo? Deixando de invocar o Senhor, deixando de recorrer ao Senhor, deixando de clamar ao Senhor. Você pode buscar ao Senhor, você pode orar, você mesmo pode orar, você mesmo pode falar com o Senhor. Você não precisa de um intermediário, você não precisa de um mediador. Você tem livre acesso a Deus por meio da fé, por meio da oração. Jesus veio para nos reconectar com Deus, para nos reconduzir à presença de Deus, para nos reconciliar com o Senhor. Então, o único mediador entre nós e Deus é Jesus. Não há necessidade de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro ser que faça essa mediação. O único mediador é Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo do seu desejo de que a sua oração suba como incenso, de que as suas mãos sejam erguidas como oferenda vespertina, dando a ideia de rendição e de comprometimento com a vontade de Deus. Mas o versículo 3, ele traz uma lição preciosíssima. Não sei se você percebeu. Olha o que ele diz no versículo 3. Põe guarda à minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Há muitas pessoas se destruindo ou destruindo outras pessoas por causa das palavras. Palavras mal ditas, palavras mal usadas, palavras impróprias, palavras que não são necessárias, palavras que não edificam. Por isso ele pede ao Senhor para que ponha guarda na sua boca e vigie a porta dos seus lábios, para que a sua boca, a sua língua não sejam utilizados para fins desastrosos, não sejam utilizados para algo que não glorifique ao Senhor. Nossa boca, nossa língua precisa glorificar ao Senhor. Aquilo que nós falamos, as palavras que saem da nossa boca devem glorificar a Deus e edificar a vida daqueles que estão ao nosso redor. E aí ele diz assim, no versículo 4, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos malfeitores, que eu não coma das suas iguarias. Aqui ele pede ao Senhor que lhe faça se manter fiel, leal, comprometido com a vontade de Deus. Há muitas pessoas que, infelizmente, quando crescem, quando prosperam, quando mudam de patamar, se esquecem de Deus, começam a sentar em mesas e a fazer coisas que não agradam ao Senhor.
Mas Davi, mesmo sendo um homem poderoso, um homem rico, um homem com um exército forte, ele recorre ao Senhor e pede ao Senhor: Senhor, não permita que o meu coração se incline para o mal, para a perversidade. Isso me faz lembrar o texto de Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Davi está pedindo ao Senhor para que guarde o seu coração, para que não permita que o seu coração se desvie, não permita que o seu coração se incline para o mal, não permita que o seu coração se incline a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E aí eu pergunto para você nessa manhã: como é que anda o seu coração? O que é que você tem guardado aí nesse seu coração? Porque veja, aquilo que você tem guardado no coração e alimentado na sua mente acaba saindo em forma de palavras, de ações. Então é preciso guardar no nosso coração a palavra de Deus. É preciso guardar no nosso coração aquilo que vem de Deus, aquilo que glorifica ao Senhor. E aí ele continua dizendo, no versículo 5, fira-me o justo, isso me será um favor, repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a iniquidade. Aqui ele mostra a sua confiança no Senhor e a sua disposição em colocar nas mãos do Senhor a vida daqueles que tramavam mal contra ele. Eu falei inclusive ontem que Deus é o justo juiz. Às vezes nós nos inquietamos por causa do que as pessoas falam, pensam ou fazem a nosso respeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: coloque nas mãos do Senhor. Ore, apresente ao Senhor em oração aquilo que está além das suas forças, aquilo que está além da sua capacidade, aquilo que você não sabe como resolver. Coloque nas mãos do Senhor em oração. E você vai ver Deus te surpreender, te conduzindo por caminhos que você nem imaginava, te dando discernimento, te dando visão espiritual das coisas, a ponto de você perceber coisas que não tinha percebido antes, a ponto de você fazer coisas que você nunca tinha pensado em fazer antes. O agir de Deus é perfeito, o agir de Deus é maravilhoso. No versículo 8, já caminhando para o final da nossa reflexão de hoje, ele diz assim: Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Onde é que você tem colocado os seus olhos? Em quem você tem focado? Para que direção você tem orado? O escritor aos Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Onde nós colocamos os nossos olhos, dirige a nossa vida. Se você tem colocado os seus olhos na maldade, se você tem colocado os seus olhos naquilo que não vem de Deus, se você tem colocado os seus olhos naquilo que não edifica, isso aos poucos vai minando a sua fé, vai minando a sua santidade, vai destruindo o seu relacionamento com Deus. Os nossos olhos precisam estar postos em Deus, porque Ele não nos decepciona, ainda que às vezes Ele nos frustre, mas Ele não nos decepciona, Ele não nos abandona, Ele não se esquece de nós. Às vezes nós depositamos os nossos olhos nas pessoas. Às vezes nós depositamos demais a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança em coisas que podem ser destruídas, em coisas que não trazem realmente segurança. Os nossos olhos, eles precisam estar no Senhor. É nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos crer. É a Ele que nós devemos obedecer. É a Ele que nós devemos modelar. É a Ele que nós devemos copiar e reproduzir a santidade, a vida de santidade. Ele disse assim: sejam santos, porque eu sou santo. Ele é o nosso padrão de santidade. Às vezes você olha para alguém e você diz assim: olha, fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus. Ali você pode confiar, ali você pode colocar a mão no fogo. E aí quando você menos imagina, aquela pessoa que você tinha como um grande homem de Deus ou como uma grande mulher de Deus, de repente falha, de repente comete um deslize, de repente faz algo que acaba traindo a sua confiança ou levando você a olhar para aquela pessoa de uma forma diferente. E aí a tendência é a sua fé enfraquecer,
porque você confiou, depositou a sua fé na pessoa. Por isso, eu aconselho você a depositar sua fé no Senhor, a crer no Senhor de todo o seu coração. Veja que ele diz: em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Ele sabe que o Senhor tem uma palavra de consolo, o Senhor tem uma palavra de bênção, o Senhor tem uma palavra de segurança, porque o Senhor é um Pai perfeito. Ainda que de repente o seu pai terreno não tenha sido um pai perfeito, não tenha sido um pai bom, de repente até tenha sido um pai ausente, mas Deus é um pai perfeito, completo, um pai que não desampara os seus filhos, um pai que não abandona os seus filhos, um pai que, se necessário for, ele corrige por amor, mas ele não abandona, ele não deixa de amar. Ele não ama por conveniência, ele ama incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Ele nos ama e nos ama de forma incondicional. E nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, dirigir a Ele a nossa confiança, a nossa oração, depositar no Senhor a nossa fé, a nossa esperança. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, para que não sejamos decepcionados, para que não sejamos deixados para trás. Deus nunca nos deixa para trás. Ele sempre nos leva em seus preciosos braços. Que Deus nos abençoe e que a nossa oração seja sempre direcionada ao Senhor, que em nós haja o hábito da oração, o hábito do relacionamento com Deus, o hábito da busca pela presença do Senhor. Porque no final das contas, o que nós realmente precisamos é da presença de Deus. E falando em oração, nós vamos orar. Vamos colocar agora as nossas vidas diante do Senhor. Vamos agradecer pela semana que se passou e vamos também colocar diante dele aquilo que nos inquieta. E você pode aí no seu lugar estar orando, não somente agora, mas em outros momentos também, porque o Senhor ouve a sua oração. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa semana que se passou. Quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra e alcançando tantos corações, tantos lares, tantas famílias, tantas pessoas preciosas, ó Deus, através da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, que tem sido compartilhada aqui dia após dia, esteja encontrando morada em cada coração e gere transformação, restauração, salvação de vidas, ó Deus, para a glória do Senhor. Alcança, Senhor, o coração aflito, o coração abatido, o coração triste, aquele, ó Deus, que está enfermo, aquele que está passando por dificuldade, aquele, ó Deus, que está passando por problemas sérios em seu relacionamento, problemas sérios em sua vida profissional, pessoas, ó Deus, que estão sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Pai, estende a Tua mão e contempla cada um conforme as suas necessidades e conforme a Tua vontade, ó Pai, abençoa cada um, para que cada pessoa reconheça a Ti como Senhor da sua vida. Cada pessoa receba do Senhor o amor e sinta do Senhor o amor que tanto precisa. Concede-nos, ó Deus, uma sexta-feira abençoada, um final de semana também ricamente abençoado. Nós oramos gratos pelo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda haverá de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e eu quero aqui reforçar o aviso de que a partir de segunda-feira, nosso programa volta para o horário das 6h30 da manhã. Então, já ative aí o sininho das notificações para que quando o programa começar, na segunda-feira, 6h30 da manhã, você já seja notificado para estar conosco, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, e que este final de semana seja um final de semana ricamente cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, tá bom? Até segunda-feira, se Deus quiser, às 6h30 da manhã.